Olá, gente, começando mais uma live. Seja bem-vindo à noite que vai marcar a tua história. A gente está no 9º dia de 21 dias de oração. Cara, e eu tô impactado com tudo que Jesus tem feito. Só para você ter ideia, ainda há pouco a gente fez o nosso culto online, que foram mais de 200 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Deus tem curado pessoas e a gente crê que é só o início. Então, você que está entrando agora, já tem 1000 pessoas conectadas com a gente, seja bem-vindo. Eu quero te fazer um pedido, não se distraia, gera expectativa para aquilo que Jesus vai fazer hoje. A gente tem vivido um tempo surreal e eu creio que hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco o Brunão Morada está entrando junto com a gente. Deus tem preparado algo e eu quero liberar palavras de vida, de esperança, de cura. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, eu creio que hoje pode ser o dia em que você vai ser batizado com o fogo de Deus, sabe? Milhares e milhares e milhares de pessoas têm vivido algo novo com Deus e eu quero te convidar em nome de Jesus a espalhar para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Tem um aviãozinho aqui embaixo, então clica nele, envia para pelo menos 20 amigos aí, vamos conectar, tem quase 2.000 pessoas já com a gente. Você que tem vivido nos últimos dias, tem experimentado tudo que Deus tem feito, a boa notícia que eu tenho para você é que Deus, Ele sempre nos surpreende. Quando a gente acha que não tem mais nada para a gente viver, Deus vira para a gente e diz: ei, eu só estou começando. Essa palavra que eu tenho para liberar sobre você, Deus, Ele ainda nem começou a fazer tudo aquilo que Ele tem preparado para esse tempo. Creia nisso, confie nisso, descanse nisso. A gente vai orar junto, a gente vai liberar palavras de vida. Daqui a pouco o Brunão está junto com a gente. Você que está aqui acompanhando essa live e tem talvez algum testemunho de milagres, você que talvez tem algo que você tem experimentado nesses últimos dias, eu queria muito te convidar a compartilhar aqui para edificar a fé de quem está com a gente também. Sabe, um dos testemunhos que mais me impactaram nesses últimos dias de live é de uma mulher que estava com a gente ontem e ela disse, na noite anterior ela participou da live e ela estava com algumas feridas abertas no corpo dela que não cicatrizavam por nada. Ela estava tomando vários medicamentos, ela foi em vários médicos e ela creu que Jesus poderia curá-la e ontem ela acordou com as feridas fechadas. Sabe, eu não sei qual é a impossibilidade que você tem enfrentado, qual é o milagre que você precisa, mas uma coisa eu sei, Deus, Ele é suficiente para fazer com que aquilo que para a gente parecia impossível, agora em Deus se torna inevitável. É essa chave que eu quero compartilhar com você, sabe? Hoje eu quero falar um pouco sobre liberdade em meio a cenários difíceis. Eu quero falar sobre romper que a gente experimenta em meio aos momentos mais desafiadores da nossa vida. Então eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir o teu coração. Eu quero orar junto com você. Enquanto a galera está entrando, a gente já tem mais de 2.700 pessoas conectadas. Eu quero te fazer esse convite, cara. Feche teus olhos aonde você estiver. Se você puder, feche teus olhos. E esquece tudo aquilo que te distrai. Deixa Deus invadir o lugar onde você está, irmão. Deixa Deus invadir o lugar onde você está. Jesus, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é socorro presente na hora da angústia. Pai, nós nos levantamos e declaramos sobre a nossa geração. Declaramos cura aos enfermos, declaramos renovo aos cansados, declaramos destino aos perdidos. Pai, nós declaramos em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecerão, Pai, contra a igreja. Pai, nós nos levantamos no meio de um cenário que parece incerto, no meio daquilo que os nossos olhos só conseguem enxergar como caos, falta de esperança. Nós nos levantamos para declarar: o Evangelho é a mensagem capaz de mudar toda uma geração. Pai, Jesus não é importante para nós. Nós declaramos: Jesus é suficiente, nada mais precisa ser acrescentado. Pai, há poder no Teu nome para curar, há poder no Teu nome para libertar, há poder no Teu nome, Jesus, para ressuscitar mortos, há poder no Teu nome, Jesus, para restaurar casamentos, há poder no Teu nome, Jesus, para que cegos passem a enxergar, surdos passem a ouvir, coxos comecem a andar. Há poder no nome de Jesus para mudar o destino de toda uma nação. Há poder no Teu nome, Jesus, por isso nós clamamos: Pai, muda a nossa sorte, faz algo novo em nós. Eu oro por famílias, talvez, que estão quase perdendo a esperança. Pai, existem empresários, existem homens de negócios, existem pais de família, mulheres, Pai, mães solteiras que no meio de toda essa incerteza não sabem o que vai acontecer. Nós declaramos em nome de Jesus a paz que excede todo entendimento, invadindo agora, Pai, casas, famílias, lares, pessoas que estão com pensamentos de morte, talvez
pensando em desistir, nós ministramos a paz que excede todo entendimento. Blinda a nossa mente, Jesus, blinda o nosso coração, blinda os nossos pensamentos, pensamentos de paz e não de mal. A palavra de Deus diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Jesus, nós oramos e nós declaramos, Pai, pensamentos de paz inundando a mente de cada pessoa conectada agora, pensamentos de paz, Jesus, pensamentos de paz, Pai, todo pensamento de morte, depressão, ansiedade, preocupação, angústia, que caia por terra agora, para que venha sobre nós uma paz que excede todo entendimento. O mundo não consegue entender e a gente não foi chamado para entender, Pai, nós fomos chamados para experimentar. Pai, nós confiamos no Senhor. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Nós levantamos os nossos olhos aos montes, de onde vem o nosso socorro. Nós declaramos: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai, nós descansamos no Senhor. Nós colocamos a nossa expectativa nas Tuas mãos, Jesus. Nós lançamos aos Teus pés toda a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós declaramos: Jesus, faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém e amém. Você que está conectado com a gente, seja bem-vindo. Sabe, eu estava lembrando hoje de uma passagem, e é interessante porque acho que essa passagem ela define muito bem o que a gente está vivendo. Existia inúmeros exércitos vindo contra o povo de Deus, e o número deles era muito maior do que o número do exército que eles tinham. E a Bíblia diz que eles clamam a Deus, eles pedem uma direção e Deus dá uma direção para eles. A direção que Deus dá é: vocês vão se posicionar, vocês vão para a guerra, mas vocês vão levar os ministros de louvor na frente da batalha. E eles começam marchando em direção àquela batalha, e os ministros de louvor vão na frente e eles vão declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando eles chegam no campo de batalha, o número dos inimigos deles era infinitamente maior do que o número do exército que eles tinham. Mas Deus confundiu os exércitos inimigos e eles começaram a batalhar um contra os outros. Presta atenção nisso, em nome de Jesus, irmão. Quando eles chegam no campo de batalha, todo o esforço que eles tiveram que fazer é apenas para recolher os despojos de guerra de uma batalha que eles sequer lutaram. A palavra que eu quero liberar sobre você é: quando Deus é o Senhor que luta as nossas guerras, e quando a gente adora mesmo em temporadas de caos, irmão, a questão não é se vai acontecer. Nós cremos, já aconteceu. Guarda isso no teu coração. Aquilo que sem Deus parecia impossível, com Deus se tornou inevitável. Aquilo que sem Deus parecia impossível, com Deus se tornou inevitável. Irmão, eu não sei você, mas a gente está vivendo o maior romper de adoração, de milagres, de cura da história da nossa igreja. A gente está há pouco mais de 6 meses aqui em Miami, 3 meses como igreja estabelecida. Só hoje, no culto da noite, foram mais de 200 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Só hoje, no culto da noite, foram mais de 100 novos começos. Pessoas da Irlanda, pessoas de Israel, pessoas de Portugal, de Angola, Moçambique, Bélgica conectados. Entenda isso. E sabe que eu consigo ver em estações como essa que a gente está vivendo? A gente vê dentro de um auditório como o nosso. Eu estou no auditório, irmão. Eu sou o pastor dessa igreja. E para mim, às vezes, é um pouco angustiante terminar um culto e receber tanto de Deus e não tem ninguém para abraçar, não tem famílias novas para a gente receber, não tem bebês para apresentar, mas Deus tem me ensinado algo nesse período. Guarda isso no teu coração. A gente tinha uma capacidade de 300 pessoas. Cada uma dessas cadeiras está vazia. Elas não fazem mais sentido em estarem aqui, porque ninguém pode usar. Mas sabe o que é incrível? Só no culto da noite tinha quase 4.000 pessoas simultaneamente conectadas, como tem agora. E Deus falou algo no meu coração: filho, existem 300 cadeiras vazias, mas existem milhares de casas abertas. Em estações em que as igrejas fecham, as casas se abrem. Em estações em que os templos fecham, casas se abrem. Em estações em que os auditórios fecham, corações se abrem. Eu não sei você, irmão, mas uma coisa que eu tenho percebido, principalmente aqui, eu posso falar da igreja que eu pastoreio, a gente está
a gente está infinitamente mais sensível do que estava. E olha que a gente estava buscando. A gente estava tocando pessoas, 10 novos começos no culto, 20 novos começos, 30, mas existe algo diferente, cara. Eu percebo um ambiente de temor quando a glória de Deus invade o lugar. Uma das marcas que a gente tem vivido aqui é que quando acaba um culto, os músicos continuam tocando, ninguém quer sair, aí daqui a pouco Deus pega alguém e aí começa a chorar, daqui a pouco o outro se ajoelha e começa a chorar, a presença de Deus invade. E aí, entenda isso em nome de Jesus. Existe uma oportunidade de mergulharmos como nunca antes. Existe uma oportunidade de experimentarmos como nunca antes. Existe uma oportunidade da gente ouvir coisas de Deus como nunca antes. Cara, o que eu tenho percebido em meio a todo esse caos é uma janela de oportunidade em que Deus parou a nossa correria, Deus nos reuniu dentro das nossas casas e aquilo que parecia inacessível para alguns agora está disponível para todo mundo. Irmão, aquele que tem sede, beba, aquele que tem fome, se sirva, a mesa está posta, Jesus está à porta e bate. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Quando a palavra de Deus diz isso lá em Apocalipse, ele não está dizendo para alguém que não é cristão. Durante muito tempo a gente usa esse versículo como se fosse um convite de Jesus para alguém que não é cristão, mas a palavra que Deus está liberando em Apocalipse é direcionada a uma igreja. Jesus está do lado de fora de uma igreja dizendo, ei, eu estou do lado de fora, me deixa entrar. Eu estou do lado de fora, me deixa entrar. Cara, eu acho que isso define o tempo que a gente está vivendo. É como se Jesus, ele permitisse que tudo isso acontecesse para a gente ressignificar e colocar em primeiro lugar aquilo que nunca deveria ter saído de lá. Em tempos de crise, a gente reorganiza as nossas prioridades, a gente valoriza o que a gente prioriza. Irmão, não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Guarda isso no teu coração em nome de Jesus. Em tempos como esses que a gente está vivendo, não nos resta mais nada além de buscar aquilo que deveria ser o principal, independente da estação que a gente está vivendo. E eu creio e eu declaro isso por fé. Você e a sua casa vão sair mais fortes. Você e a sua casa vão sair ainda mais encharcados da presença de Deus. Quando essa estação passar, quando essa temporada passar, novos gigantes se levantarem, você vai falar, ei, eu sei para onde correr. Em tempos de crise, eu não corro de Deus, eu corro para Deus. Em tempos incertos, eu não me escondo de Deus, eu me escondo em Deus. Ei, sabe por que existe uma chave poderosa quando o salmista diz que existe em Deus refúgio e fortaleza? A chave que eu quero compartilhar com você é, quando eu me escondo em Deus, a única forma dos inimigos me encontrarem é se eles tocarem em Deus primeiro. É por isso que eu creio, eu libero sobre você, os seus inimigos te procurarão e não te encontrarão. Os teus inimigos correrão contra você e eles não te alcançarão. Se você fizer do Senhor a tua esperança, o teu refúgio, a tua fortaleza, mesmo em tempos de guerra, a crise não vai definir o final da tua história, porque a última palavra sempre vem de Deus. Eu vou abrir aqui um salmo que eu sou apaixonado, Salmo 128. A gente tem quase 4.600 pessoas e eu queria te fazer um pedido, cara. Tem um aviãozinho aqui. Clica nele e envia para todo mundo que você conhece, irmão. A gente vai começar a compartilhar uma palavra agora. Uou. Voltou? Oh, Jesus. A gente vai começar a compartilhar uma palavra agora. E daqui a pouco o Brunão Morado ele vai ministrar. Ele já está conectado com a gente. Ele já deu um alô aqui na live. Então envia para todo mundo esse link para que a gente possa tocar aquele que precisa. Existe alguém nesse exato momento que tudo que ele precisa é uma palavra de esperança e você pode ser essa pessoa que vai fazer com que essa palavra chegue lá. Então envia para todo mundo. Eu quero compartilhar com você Salmo 128. Eu sou apaixonado por esse salmo porque ele fala exatamente o que a gente está vivendo nesses dias. Deixa eu abrir aqui Salmo 128. Vocês estão comigo? Vamos lá? Vamos! Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo lhe irá bem. A sua mulher será como videira frutífera ao lado da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e você verá o bem de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos, e verá a paz sobre Israel. Acompanhe comigo, por favor. Olha o que diz a palavra em Salmos 1. Bem-aventurado o homem, em outras versões diz, feliz é o homem.
A galera tá dizendo que não consegue compartilhar a live, mano. Que loucura isso, né? Parece que o Instagram tá bloqueando pra convidar. Uau, que loucura. A gente já teria batido 10k se todo mundo pudesse enviar. Presta atenção nisso. Salmos 1 diz: feliz é o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será, guarda essa chave, irmão, pois esse homem será como árvore plantada junto a ribeiros de muitas águas, a qual dá fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1:3 diz: aquele que teme o Senhor, medita na sua palavra, será como árvore plantada junto ao ribeiro de muitas águas, e mesmo em tempos de seca, as suas folhas continuam verdes e ele não para de frutificar. A palavra de Deus está dizendo em Salmos 1 que se você confiar no Senhor, descansar nele, se encher das palavras dele, irmão, mesmo em tempos de crise, você não vai parar. Pelo contrário, em tempos em que o mundo para, você continua frutificando, porque as suas raízes foram plantadas como ribeiros de muitas águas. Nada vai faltar sobre a tua casa se o Senhor for o provedor dela. Filipenses 4:19, porque o meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Sabe, Deus está chamando a gente para um tempo, cara, de busca, de mergulhar, porque quando a gente está mergulhado em Deus, os barulhos e os ruídos lá de fora não fazem sentido mais. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já mergulhei algumas vezes em apneia. Você pega todo o teu fôlego e você mergulha o mais fundo que você consegue. E é interessante porque quando você está do lado de fora, você ouve o barulho dos barcos, você ouve o barulho das ondas, você ouve o barulho das pessoas, das crianças rindo, das pessoas correndo. Você está no meio da praia, você ouve o barulho de todo mundo, mas conforme você vai mergulhando, é como se existisse um universo paralelo. Os ruídos lá de fora são imperceptíveis lá dentro. E eu creio que é esse o tempo que Deus está chamando a gente. Mergulha de tal forma que o barulho que está lá fora não alcança mais o teu coração. Mergulha de tal forma que os ruídos não te paralisam mais, os ruídos não te amedrontam mais. Confia no Senhor, descansa nele, entrega os teus caminhos ao Senhor e deixa ele fazer aquilo que só ele pode fazer. Se você fizer do Senhor a tua fortaleza, a tua esperança, a tua segurança, irmão, Salmos 1 está declarando: mesmo em tempos de seca você continuará frutificando. Sabe, tem uma frase que ela fala demais comigo, ela diz assim: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Uau. E é isso que a gente está fazendo aqui há 9 dias. A gente está fazendo nada mais do que declarar: Senhor, seja feita a tua vontade, faz o que o Senhor quiser, remove o que o Senhor quiser, muda as coisas de lugar, vem como um vento impetuoso e arranca o que precisa ser arrancado, vem como brisa suave, traz descanso e bálsamo para o nosso coração. Jesus, faz o que o Senhor quiser, reorganiza a economia, as nações, reorganiza os governos, os políticos, as políticas, reorganiza as igrejas, reestrutura, Jesus, abala o que é abalável e mantém de pé aquilo que confia num Deus que é inabalável. Faz o que o Senhor quiser, Jesus, mas não nos deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Sabe, eu vou chamar aqui o Brunão, e é um dos caras que mais me inspira, porque eu vejo pureza no coração desse cara, eu vejo, todas as vezes que ele ministra, cara, a atmosfera muda, existe algo sobrenatural que Deus depositou nesse cara, e não tem a ver com o alcance que ele tem, mas com a verdade que ele carrega. Eu quero te convidar em nome de Jesus a abrir o teu coração, no lugar onde você está, se você pode, feche teus olhos e deixa esse louvor invadir o lugar que você está. Irmão, existe mais de Deus disponível. Amém. Existe mais de Deus disponível. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, deixa o Espírito de Deus fluir, abre a tua boca e deixa fluir de você essa fonte de águas vivas que Deus depositou. Se você tem alguma enfermidade, coloca a mão sobre a tua enfermidade, e eu creio, ao longo dessa live, centenas de pessoas serão curadas. Há poder no teu nome, Jesus, há poder no teu nome, Jesus. Debaixo do teu nome toda a criação se submete, debaixo do teu nome toda a criação, Pai, se curva, e é feito aquilo que o Senhor declara que seja feito. Desde o princípio foi assim, nada mudou.
Disse Deus e tudo se fez. E disse Deus e tudo se fez. E disse Deus e tudo se fez. E nós declaramos, Pai, que o haja de Deus invada as nossas casas agora. Que o haja de Deus invada a nossa vida agora. Sobre os enfermos nós declaramos haja cura. Sobre os cansados nós declaramos que haja renovo. Sobre aqueles que estão pensando em desistir nós declaramos que haja um revestimento sobre a tua mente, os teus pensamentos. Você não vai parar, você não vai desistir. Sabe a palavra que Deus tem trazido à minha memória durante esse domingo inteiro é: por mais que uma mãe que amamenta consiga esquecer do seu filho, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Não desista, não pare, não recue, não deixe o medo invadir o teu pensamento, não deixa o medo governar os teus passos. Deus está dizendo: ei, eis que estou à porta e bato. Se você deixar entrar, eu vou preencher todo o espaço vazio dentro de você e o medo não te paralisa mais. Se você abrir o teu coração e me deixar entrar, eu vou preencher toda angústia, ansiedade, toda preocupação e dúvida que havia dentro de você e elas não te governarão mais. Mas eu não vou entrar se você não disser: pode entrar, Jesus. Jesus, ele não vai invadir o teu coração, mas você que tem que dizer: Jesus, eu abro o meu coração para você entrar e nunca mais sair. Entra na minha vida, Jesus, e faz o que o Senhor quiser. Entra na minha casa, Jesus, e faz o que o Senhor quiser. Toca os meus filhos, Jesus, e faz o que o Senhor quiser. Invade a minha igreja, Jesus, a minha congregação, o meu ministério, chamado, aquilo que o Senhor me deu para governar, para liderar, e faz o que o Senhor quiser. Nós estamos rendidos aos teus pés, Jesus, e esse é o segredo de nunca sermos derrubados. Você quer um segredo para nunca ser derrubado? Permaneça prostrado diante dele. Você quer um segredo para que ninguém consiga parar você? Descansa em Deus e se esconde nele. Se quiserem tocar em você, vão ter que tocar no Deus que se estabeleceu como refúgio sobre você primeiro. Faz do Deus do Altíssimo a tua morada. Faça do Deus do Altíssimo o teu refúgio. Pai, nós confiamos no Senhor, nós descansamos no Senhor. Faz o que o Senhor quiser, Jesus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Eu vou chamar o Brunão agora. A gente tem quase 6 mil pessoas conectadas. Irmão, quase 6 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo para clamar o Senhor. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Brunão, eu estou tentando te chamar aqui, ó. Se você puder fazer o convite, porque aí quando eu for te chamar já aparece de cara aqui, ó. Não se distrai, irmão. Vem sobre nós, Jesus. Vem sobre nós, Jesus. Aumenta a intensidade da tua presença, Jesus. Aumenta a intensidade da tua presença. Vem sobre nós, Jesus. Fala, irmão. Fala, meu amigo. Como é que você tá? Tô queimando aqui. Tava te assistindo desde o início. Meu Deus. Amém, tá, cara. Já tá virada a chave. Mano, eu vou te falar. O que a gente está vivendo durante esse período de reclusão, eu acho que é um fogo de Deus purificando a igreja, cara, de verdade. Eu acredito que o que Deus permitiu que a gente passasse não vai fazer a gente recuar, pelo contrário, as igrejas estão entendendo que aquilo que a gente durante muito tempo valorizou, apesar de ser acessório, não consegue fazer nada por nós quando os acessórios deixam de ter sentido. Quando as luzes se apagam, quando as cadeiras deixam de ter sentido, quando os auditórios se tornaram só um lugar vazio. Irmão, a gente está experimentando um período de maturidade da igreja que talvez na nossa geração a gente nunca tenha visto antes. Eu estava falando com os meninos aqui, eu falei, todo culto parece um acampamento, cara. O culto antes de começar a gente está chorando, o culto acaba a gente está chorando. Tem gente sendo batizada pelas lives. Cara, existe uma atmosfera de milagre disponível e quem tiver sede, Brunão, vai beber, mano, e vai experimentar o maior romper da sua história. Eu creio nisso, cara. E uma coisa que eu queria compartilhar com você, e agora eu só quero te ouvir. Eu falei isso com o Aquino. Eu falei, cara, você tem noção? Ministros espalhados pelas nações, agora plantados na sua igreja local por semanas ou meses. Quando as portas se abrirem, os aeroportos voltarem a funcionar, cara, existe um novo cântico que vai ser liberado sobre a nação, cara. Deus, ele está depositando como se fosse uma represa, águas sendo acumuladas como uma represa de muitas águas, cara. E na hora que as comportas dos céus se abrirem, cara, a gente não tem noção do mover e da unção profética que está sendo derramada sobre a igreja, cara.
pré-descende, a gente, durante o descende, a gente experimentou tudo isso, a nação clamando, a gente entendeu o porquê da Copa do Mundo do Brasil, os estádios sendo preparados para o mover de avivamento, pelos clamores. Cara, o descende, eu acho que foi só um prelúdio do que a gente vai viver. E eu gosto de usar um termo que é como uma ira santa que está tomando a gente. A gente está tão revoltado com tudo que tem acontecido que quando as portas se abrirem, a igreja vai invadir as portas do inferno e elas não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, cara. E você faz parte disso. Quantas vezes eu já chorei e ainda choro ouvindo as canções que Deus te dá no secreto. E, cara, eu quero te agradecer pelo seu tempo. Eu sei que você está cansado, esgotado, você está se doando, mas você é uma voz que Deus deu para nossa geração. E, mano, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Amém, meu amigo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado a todo o time aí. Estou assistindo, estou ouvindo, estou queimando. Eu acredito, sim, que aquilo que nós vivemos hoje é uma recompensa daquilo que nós plantamos no secreto. Mas uma coisa que não nos foi dito sobre o secreto é que quando a gente vai para a recompensa pública, o lugar mais difícil para se voltar é o lugar onde tudo começou. É o lugar de origem. É lá no secreto novamente. Eu estava um dia no Rio Grande do Sul com uns amigos e nós fomos participar de uma aventura lá e nós entramos num labirinto que tinha na cidade. E eu entrei no labirinto, mas ninguém quis entrar, só meu baterista e nossos amigos do lado de fora ficavam falando, levanta a mão, e aí começou a chover, para a gente poder discernir onde era a entrada. Eu estava procurando a saída, que era num lugar lá no fundo, uma plaquinha, eu olhei e falei, lá é a saída. Eu estava em busca daquele lugar, eu estava lá há muito tempo, começou a chover, estava frio, cara, eu estava sem blusa de frio, eu falei, eu vou ficar doente. E aí entrou alguns amigos para ajudar a gente a sair de lá. Assim que eu saí de lá, o Espírito Santo falou para mim, tem muita gente que está nessa situação. Elas saíram de um lugar onde elas entraram numa aventura que eu não mandei elas entrarem, elas se perderam, a vida virou um caos. Eu envio ajuda para eles e, para surpresa deles, a única saída é voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. É voltar para o lugar de origem. Porque, para minha surpresa, eu descobri que aquela plaquinha que tinha lá no final era só uma plaquinha. A única entrada daquele labirinto era por onde a gente entrou. A única saída era também pela entrada. Então eu falei, cara, só existe um lugar, é a gente voltar para o lugar de origem. Eu acredito que o que está acontecendo nesse tempo é uma soberania. Eu preparei uma canção aqui para a gente ministrar, na verdade, um medleyzinho do que eu estou acreditando que está acontecendo nesse tempo e aquilo que Jesus tem ministrado em mim. E uma delas fala exatamente sobre essa soberania de Deus. Um tempo de soberania de Deus, onde ele tem convidado a igreja para esse lugar de volta. Esse lugar de volta à origem, de volta onde tudo começou. E, cara, eu quero trocar muita ideia, mas vamos tocar. Tem um padzinho rolando em mim aí, que eu tô ligado. Pode deixar ele em mim mesmo, que eu vou aqui em mim também. Se quiser a gente tira, você que sabe. Pode. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, da essência és tu, a essência és tu, Jesus. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, cantarei pra você, pra sempre. É, meu amigo. Mano. Mano, que louco isso, cara. Que Meu louco esse Deus. tempo que a gente tá vivendo, irmão. A gente tá confinado e eu acho que talvez a igreja nunca tenha se unido tanto, né? Louco isso, né? Cara, eu amanheci ontem aqui em casa lendo com a minha esposa. É interessante que alguns anos atrás eu li aquele texto que fala: no mundo vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Sim. E aí a gente até acrescentou uma parte no versículo que nunca existiu, né? A gente fala, eu venci o mundo, e fala, então vocês vão vencer também. Isso nunca esteve escrito, né? Na verdade, não é na nossa força que nós vencemos, a gente luta as nossas guerras na força dele, né? É isso. Isso que é a coisa mais incrível, né? Então, e eu lembro que há uns anos atrás eu falei: Jesus, está escrito que no mundo nós vamos ter aflição, é pra gente ter bom ânimo, então é verdade, é possível, eu vou viver isso. E eu fiz um teste pessoal, durou uma semana esse teste. Eu falei: cara, eu não vou deixar nada roubar o meu ânimo, meu bom ânimo. E eu lembro do Danduque, o Dan tem um voto de regozijo, ele fala: eu vou me regozijar todos os dias. E eu falei: cara, eu vou me regozijar todos os dias, eu não vou deixar que nada tire meu bom ânimo, meu sorriso no rosto. E eu fui segunda-feira pagar a conta, cara, e feliz da vida, sorriso no rosto. Fui no banco, e lá dentro do banco eu recebi uma mensagem, e, cara, uma má notícia, e aquilo tirou meu sorriso no rosto. Eu fui pra casa, eu falei: puxa Deus, eu caí. Primeiro dia eu caí, eu não consegui, mas amanhã eu consigo. E terça-feira alguém me fechou no trânsito, e como minha mãe sempre me falou: filho, se você pedir paciência para Deus, Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar uma porrada de situação para forjar e testar a sua paciência diariamente. Então eu falei: Deus, eu não vou deixar, eu vou fazer uma prova sobre o bom ânimo e sobre que no mundo nós vamos ter aflição. E o Senhor permitiu que eu vivesse uma semana intensa de aflições. Em todas elas o meu sorriso no rosto foi embora. Eu falei: Deus, tá errado esse versículo, porque a primeira coisa na lista que vai embora quando a aflição vem
é isso aqui. É o sorriso no rosto, é o bom ânimo, é estar com um ânimo bom. E é a primeira da lista. Várias vão indo embora, mas a primeira de todas é o bom ânimo. Eu falei, Deus, eu vou fazer um abaixo-assinado com alguns mestres da lei para a gente tirar esse versículo da Bíblia. Eu falei, tá errado, não é possível. Então o Senhor falou para mim assim, Bruno, na verdade você está focando nos seus dentes, você está focando no seu sorriso. O bom ânimo nunca teve a ver com sorriso. O bom ânimo tem a ver com aonde você está olhando. É sobre você olhar o que todo mundo está olhando, mas ver o que mais ninguém está vendo. É isso. 3 milhões de pessoas estão lá prestes a entrar na Terra Prometida, 12 espiões são enviados, mas 10 só olham o problema. E 2 só conseguem olhar o que eles olharam, mas viram o que eles não viram. Falaram assim, tem esse gigante aí, mas precisava de 2 gigantes desses para carregar um cacho de uva. Cara, vocês precisam entender que mais ninguém estava vendo o que Davi conseguia ver, que era o tamanho da testa daquele cara e a habilidade que ele tinha em conseguir derrubar. Então, na verdade, a gente começou a ver que o segredo do bom ânimo nunca esteve no nosso sorriso, mas esteve para quem e para onde nós estamos olhando. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A parte mais importante desse texto é a sequência. Não é aonde eu tenho andado e como eu tenho andado, mas é quem tem andado do meu lado. E se é nesse momento de angústia, se é na fornalha que ele vai se mostrar, se é na cova de leões que ele vai se mostrar, e ele não vai livrar a gente desse lugar, mas nesse lugar, porque ele vai aparecer lá, é a coisa mais importante. Eu acredito que esse tempo é um tempo de muita soberania de Deus, sabe? Esse ano de 2020, a gente iniciou, cara, uma porrada, né, cara? Muita coisa acontecendo de uma vez. Eu não sei se você viu aqui no Brasil que fugiram vários prisioneiros da cadeia. 4 presídios diferentes fugiram prisioneiros. Uma delas é aqui, a poucos metros da minha casa. Uau. E meu muro praticamente dá lá. Pegaram uma pessoa aqui no muro da minha casa. A minha pastora foi parar no hospital com câncer. No início do ano, eu estava passando férias aí. E de repente, Jesus resolveu recolher a nossa filhinha, cara. 7 meses e meio. De uma espera, de um sonho e de uma férias incrível. Eu e minha esposa, meus amigos e mais meus 2 filhos. E de repente, cara, Jesus levou minha filha. E a gente estava no hospital fazendo uma cirurgia para poder retirar a nossa bebê. Me deram ela no colo, cara. Fiquei 20 minutinhos com ela no colo. E eu não estou falando isso para comover, não, mas a dor, ela dá um acesso, né? E eu fiquei com ela assim no colo, olhei para minha esposa e falei, olha, ela veio da eternidade, tá voltando para lá antes da hora que a gente quisesse. Mas a verdade é que esse tempo que a gente vai perder aqui com ela, que a gente não vai ter ela aqui perto, é uma partícula muito pequena perto da eternidade que nós vamos viver juntos. E a eternidade nos consolou e ali naquele momento nós entramos num lugar de soberania. Eu lembro que o André Aquino, o Alessandro Vilas Boas, o Leandro Barreto, o Rafael Conrado, o Davi Zocal, eram os nossos amigos que iam fazer a tour Som do Reino pela América, eu ia estar junto. Eu lembro que estava todo mundo mal, eles estavam querendo cancelar as ministrações por causa do que tinha acontecido comigo. Eu liguei para todos eles, eu falei, meus amigos, vocês precisam entrar num lugar onde eu estou, onde eu e minha esposa estamos. É um lugar chamado Soberania de Deus. Uau. Nada pega Deus de surpresa, ninguém surpreende Deus. Essa crise não surpreende Deus. É isso. Esse vírus não é uma surpresa para Deus. Ele é soberano em tudo que ele faz. Homem nenhum tem mais controle do que ele tem o controle das nações. Sabe? Então, naquela hora, eu falei, gente, vocês precisam fazer o que vocês têm que fazer. Nós estamos aqui. Deus sabia que era aqui que ele ia recolher nossa filha. Deus sabia que era aqui que vocês iam seguir uma tour sem a gente. Deus sabia que era aqui que vocês iam abençoar a Igreja de Jesus nessa nação. Então, vão para esse lugar. Vive esse lugar, vive essa atmosfera, vá pro parque com os filhos de vocês, leve meus filhos pro parque com vocês para divertir, porque eu não vou poder. E, cara, naquele dia nós começamos a entender um novo nível sobre a soberania de Deus. E é incrível que ontem eu estava lendo o mesmo texto que anos atrás eu li e fiz um teste pessoal, Jesus me ensinou tanto sobre isso. E ontem eu lendo com a minha esposa, no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. E eu lendo com a minha esposa, falei assim, procura aí no original do texto, o que significa a palavra aflição, vamos estudar sobre isso. E para nossa surpresa, a palavra original ali, que era no hebraico, no grego, no hebraico, tem 3 traduções. Fala sobre ser prensado, fala sobre prensa espiritual e a terceira fala sobre confinamento. Uau. Assim, no mundo vocês terão confinamentos. Mas tem um bom ânimo. Cara, eu falei, meu Deus. Uau!
Cara, no mundo glória a vocês Deus. podem ter muitos confinamentos, mas tenham um bom ânimo, cara. Aqui a gente está conversando de cidades diferentes, nações diferentes, nós estamos com um sorriso no rosto, porque os nossos olhos conseguem ver no meio de toda essa crise o Rei É dos isso. Reis. É Nós isso. conseguimos ver aquilo que vai acontecer. Eu estava agora com o Leandro, com o meu pastor, falando sobre como a gente tem sentido realmente esse passeio de Jesus, esse chacoalhar na igreja. Eu vi memes nascendo, né? O brasileiro é o rei dos memes, né? Eu vi um meme esses dias lá de um desenho do Hitler, de Mussolini, mais não sei quem, falando o que nós não conseguimos fazer com a igreja, esse vírus está conseguindo. Estamos conseguindo fechar a igreja. Uau. Ah, meu amigo. Eu não preciso nem comentar, né, cara? É. Cara, na verdade eu falei, e era de um perfil cristão, cara. Eu falei Uau. assim, não, gente, não é. Igreja não fecha, igreja não é empresa para É abrir e isso. fechar. É isso. Sabe, na verdade, eu acordei ontem com uma grande questão instalada dentro de mim. E por causa do texto, a gente tem lido Abacuque 3, né? Fala, temos ouvido falar da sua fama, Senhor, e faz de novo as suas obras. Restaura em nós, sabe, as suas obras. E por causa dessa palavra obra, a gente foi fazendo a obra, André. A gente foi fazendo a obra, a gente foi fazendo grupo de adolescente, grupo de jovem, a gente fez louvor, a gente fez recepção, nós fizemos célula. A gente foi fazendo, que chegou uma hora que, cara, na soberania de Deus, ele permitiu que as portas se fechassem daquilo que a gente sempre soube fazer. E chegou uma hora que a crise bateu no seguinte, e aí? Não tem mais o que você fazer. E aí, você é ou não é? O negócio não é sobre fazer, é sobre ser. É nessa hora que Jesus está restaurando o sacerdócio de vários homens de Deus. É isso. Muitas pessoas que conseguem se posicionar diante de pessoas dentro de uma célula, dentro de uma plataforma, mas às vezes não conseguem se posicionar dentro de casa. É um tempo de restauração do sacerdócio da casa, sabe? É incrível que na história das religiões, antes da religião ser constitucionalizada, a Constituição fala que os cultos já existiam dentro dos lares. Eles já estabeleciam dentro dos lares. Tudo começou ali, né, cara? Então é isso que eu acredito. Eu acredito que no fim de tudo, Jesus não vai vir buscar a Lagoinha, a Poema, a Quadrangular, a Batista. Ele vai vir buscar uma igreja. E interessante que as cartas elas iam para as igrejas com o nome de uma cidade, elas não vinham com o nome de uma instituição. Essa igreja, naquele tempo, elas estavam nas casas. Então, é um convite de Jesus a gente voltar a repensar a nossa origem, de onde nós viemos, para onde estamos voltando. E para quando a gente sair daqui, eu acredito que a gente acabou fazendo muita coisa que era de Deus, mas que Deus não queria que a gente fizesse. Uau. Paulo pretendia pegar em Troade e o Espírito de Deus o impediu, cara. Ele era um pregador da palavra e Deus não queria que ele pregasse naquela cidade. Eu acredito que nessa escola do fazer, a gente foi fazendo tanto que a gente acabou fazendo muita coisa que não era para ter feito. Eu acredito que essa volta desse lugar vai fazer a gente vir com novos olhares, assim, sabe? Tá abalando tudo que é abalável, né, Bruno? Com discernimento mais aguçado. Sim. Tem uma frase do Billy Graham que ele diz que 95% do que a igreja moderna faz poderia ser feito mesmo se o Espírito Santo fosse retirado dela. E eu acho que isso tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo, cara. Tem grandes igrejas, histórias e que inspiram a gente, mas a verdade é que se o Espírito fosse tirado de lá, talvez a gente nem perceberia que mudou tanto, ou que mudou nada. O Dan Duque tem uma frase similar que ele diz que a igreja mais difícil de Deus se mover é uma boa igreja. Uau! Ela é tão boa. Que você está satisfeito, né? Se ele nem visitar, tá tranquilo. A gente se satisfaz com tudo que construiu a partir disso. É isso, cara. Exato. É isso. Eu tô sentindo muito esse tempo, assim, cara, sei lá, é difícil explicar, mas 5 meses de igreja aqui, pastoreando agora de frente de uma igreja, o período mais intenso, mais gostoso, mais poderoso, mais profético, com mais milagres, com mais sinais, com mais maravilhas, está sendo nesses últimos 10 dias. E é como se a gente, às vezes, precisa que tudo seja removido para que só aquilo que é eterno continue estabelecido, sabe? A gente precisa voltar para esse lugar. Eu acho que você falou isso muito bem, tipo, cara, quando tudo aquilo que é supérfluo perde o sentido de ser, o que sobra? Acho que muita gente está se assustando e perceber que pouca coisa sobrou, quase nada. Então, quando as luzes se apagam, quando
quando o circuito, quando tudo isso, cara, deixa de ter sentido, o que que sobra? E o maior choque que eu acho que muitas pessoas estão tendo é o fato de retornar para suas casas e perceber que não tem assunto dentro delas depois do terceiro ou quarto dia. Cara, eu Compartilhei alguns dias atrás, minha irmã, ela morou em Londres 1 ano e ela trabalhou na casa de uma família lá. E teve um dia, era uma família milionária, e teve um dia que a minha irmã precisava fazer algum compromisso e não pegaria o menino na natação. E aí a mulher falou para minha irmã, o que eu vou fazer com meu filho durante 1 hora? Não tem como você não estar aqui, não tem o que fazer com ele. E aí foi assustador para ela, tipo, Deus, cara, é o seu filho. 1 hora não é nada. Ela falou assim, não, desculpa, cancela esse compromisso, mas eu não consigo ficar 1 hora sozinho com ele. Então, assim, é claro que é uma cultura de uma cidade, um grande centro europeu, mas essa dinâmica, ela meio que já está se estabelecendo e a gente começa a achar que é justificável não ter tanto tempo, não dedicar tanto ao que é principal. E agora que a correria acabou, a pergunta que a gente vai fazer é qual é a desculpa que a gente vai usar para não buscar mais, para não olhar mais nos olhos, para não restaurar aquilo que precisa ser restaurado. É como se Deus desse uma ordenança para a gente aí, voltem para suas casas, restaurem os altares quebrados, porque não há fogo derramado sobre o altar, se não há altar estabelecido primeiro. Não há avivamento sem arrependimento, não há romper se não houver resistência, não há reclamar de Deus se não houver clamor. Então, acho que a gente está nesse tempo de tipo assim, cara, vamos reavaliar. Tem tanto de Deus disponível, mas talvez a gente se acostumou com esse modo operante. E engraçado, cara, eu quero te ouvir agora, eu vou entregar a palavra para você de novo, mas tem um profeta que ele tem um papel muito claro na minha história, assim. Ele ativou alguns dons em mim, principalmente o de cura, e sei lá, 10 dias atrás, alguns dias atrás, ele me mandou uma mensagem bem brava, assim. Ele é bem engraçado o jeito que ele fala, porque como eu sei que é em amor, eu fico rindo enquanto estou sendo exortado. E ele falou, ei, você está achando que a influência, o lugar que Deus colocou, o número de pessoas que você alcança, é para quê? Você não vai começar a ministrar cura, não, irmão? Você não se ligou ainda que tem pessoas que não tem como estocar mantimento porque não tem provisão para comprar nem para o dia seguinte? Você não se ligou que tem pessoas que uma palavra que foi liberada pode mudar a história delas? Até quando vocês vão esperar? Essa geração aí tão hiperconectada. Eu falei, não, fique em paz, eu estou começando um propósito de 21 dias de jejum e oração. Mano, eu já antecipei, fiz no dia seguinte, e uma das marcas que a gente tem vivido é exatamente isso. E ele falou uma coisa há 20 dias atrás, antes dessa loucura começar, que eu acho que tem a ver com esse tempo. Ele falou, Deus me deu uma visão em relação ao teu ministério, e eu via você começando uma nova temporada, mas você não tinha bagagem. E aí eu falava para Deus, qual é o sentido disso? Deus disse, eu estou levando para um tempo no ministério que aquilo que funcionava e como operava não funciona e não opera mais. Sem bagagem, novo modo operante, nova estação, novo tempo. E ele falou isso há 20 dias atrás. Eu falei, amém, eu vou discernir. E quando isso tudo está acontecendo, eu falei, Deus, agora eu já entendi a visão que o Senhor compartilhou. Eu acho que o Senhor está levando todos nós para um novo período sem bagagem alguma. Exato, meu amigo, exato. E é um lugar de extrema dependência, cara. Porque é só Ele. Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, Pai, o Senhor sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Eu creio, Brunão, que um dos motivos pelos quais Deus não dá um mapa completo para a gente. Quando Deus dá uma visão, Deus fala de futuro. Mas se Deus entregasse para a criação um mapa, os passos que você precisa dar, as portas que você precisa entrar, os lugares que você precisa fluir, as conexões e alianças que você precisa estabelecer, mano, eu tenho plena convicção. No primeiro momento que Deus falasse, espera, a gente falaria, deixa que daqui em diante eu vou sozinho, eu sei como chegar lá. É por isso que dependência é uma linguagem que o céu respeita. Porque dependência é Deus falando, isso é quem você vai se tornar, isso é o que eu vou fazer. A nossa pergunta é, como vai ser? Aí Deus fala, no caminho eu te explico. Exatamente. No caminho eu revelo. Vamos junto. Então é até isso. Até chegar a hora em comum dentro disso que você está falando. É algo que duas arcas têm em comum, né? Tanto a arca de Noé, quanto a arca que Bezalel constrói, que é a arca da aliança. Ambos receberam modelos, na verdade, ambos receberam modelos do céu. Eles receberam modelos que continham centímetros, metros, larguras, furos. Bezalel recebeu esses modelos através de Moisés e Noé recebeu esses modelos através de Deus. E a coisa mais surpreendente disso tudo é que
Noé, ele recebe o modelo num dia, e no outro dia a floresta que ele sempre conviveu e sempre olhou, na verdade se tornou a matéria-prima daquilo que ele precisava construir para o propósito dele. Uau, sempre Bezalel a estudando. vida inteira conviveu no arraial. E do dia para a noite, quando ele recebe o modelo do céu, ele entende que aquilo que já tinha à volta dele, que era varões, tecidos e ouro, era tudo necessário para ele construir o tabernáculo e também a arca. Então é muito incrível que parece que nessa caminhada toda a gente vem adquirindo peças, né? Jesus vem liberando peças e pessoas e ele vem liberando chaves pra gente até que chega o dia que ele dá a tampa do quebra-cabeça. E ele fala, sabe, tudo isso que você tem é para isso que você vai construir. E a coisa mais incrível da arca para mim é que após o cumprimento do propósito dela, Noé tem a coragem de virar as costas e ir embora, cara. É a coisa mais incrível, sabe? E eu acho que é o tempo que a gente está vivendo, né? Cara, e o é pior isso, não é construir isso é a ter loucura, coragem tem de que largar se a bagagem. despedir dela Cara, quando o propósito dela deixa de existir, irmão. Até aqui o propósito da qual é? Sobrevivência. Depois do dilúvio, qual é a nova missão que ele recebe? Exato. Reconstrução. Exato. Deus falou comigo em relação a isso, cara. Quando a gente não disser nos tempos... Deixa eu falar algo em cima disso que você tá falando das bagagens. Tá dois pregadores juntos aqui, vai dar ruim, mano. Você tá ligado? A gente fica no hotel, fala, quero te ouvir. No hotel a gente é que mais briga pra conseguir falar. Cara, deixa eu falar sobre as bagagens, porque eu tô queimando aqui. Enquanto você tava falando, eu ficava assim, tá ok, o que eu vou... Quando você lançou a bagagem, eu falei, eu já sei o que eu tenho que falar. Cara, isso que Jesus te falou, ele tem falado para alguns homens, ele tem liberado. Cara, se você ler Abacuque 3, é assustador como esse reavivar de um novo tempo, de uma nova obra, por causa da fama. Cara, é assustador. Na sequência vai estar falando assim, e ele virá, e diante dele virá doenças terríveis. E vira, cara, é assustador. Antes do Senhor liberar o novo, como ele também permite que o caos venha, sabe? E quando a gente vai estudar todos os avivamentos, cara, a gente vai ver que todo avivamento ele veio após um grande caos. Só que quando a Argentina foi atingida por um caos, veio o avivamento depois. Quando sempre houve um caos, só que agora é a terra, cara. Cara, vivemos dias terríveis, mas vivemos um centro da vontade de Deus tão grande. Eu sinto o cheiro de algo muito forte vai acontecer. Há algum tempo atrás, Jesus falou comigo sobre as bagagens. Jesus falou para mim assim, Bruno, lança as bagagens. Eu não entendi muito. Incrível que quando a gente vai estudar a história da Sunamita, a mulher de Sunem, filho dela morre, ela vai até o profeta e fala pro profeta assim, ó, o menino que você profetizou morreu. Eu falei para você não brincar com os meus sentimentos, eu falei para você não brincar, e ele morreu, agora dá teu jeito. E o profeta faz o quê? Eliseu, ele pega o cajado dele, ele pega a capa dele, ele entrega para o discípulo, Geazi, e fala para ele assim, Geazi, vai lá, toca o rosto do menino, o menino vai voltar à vida. Ele fala para a mãe, pode ir. Ela fala, não, se você não for comigo, eu não vou ir sozinho. Ele vai acompanhando ela e no meio do caminho, Geazi aparece e libera a frase inédita do ministério de Eliseu. Ele fala, não deu certo. Cara, o não é muito poderoso, bicho. O não de Deus é muito poderoso. Cara, e a hora que ele fala não deu certo, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, peraí, Deus, mas não faz sentido. Ele carrega a porção dobrada da geração passada. Ele é um profeta de precisão. O que ele falava acontecia. E como é que agora ele fala e não acontece? Eu fiz uma pergunta para Deus. Falei, Deus, quando algo no ministério de alguém que sempre deu certo para de dar certo? Jesus fala assim, estuda sobre o cajado, sobre a capa. E quando eu comecei a estudar sobre o cajado e a capa dele, eu descobri que aquele cajado e aquela capa andavam com ele fazia 20 anos. Foram 20 anos lavando as mãos de Elias para ele poder receber aquela capa. E aquela capa significava bagagens. E na verdade a gente começa a ver que as bagagens que ele carregava no ministério dele, Jesus queria levar ele para um novo, Deus queria levar ele para um novo tempo do ministério dele, para um novo funcionamento, de uma nova forma. Eis que eu faço novo todas as coisas, eis que faço algo novo. Será que vocês não estão percebendo? E quando Deus quer fazer algo novo, ele está falando o seguinte, percebe o modelo de discipulado de Elias para Eliseu. Eliseu nunca tinha pegado algo da morte e trazido para a vida. Ele só tinha feito o contrário.
Ele não era um profeta do discipulado de graça e misericórdia, mas sim de juízo e consequência. Ele serviu um homem que matou 400 profetas de Baal. Assim que ele assume a capa de Elias, a primeira coisa que ele faz, assim que os meninos zombam dele, é estender a mão, e a Bíblia diz que vem uma ursa e come 42 meninos. Então ele sempre trouxe coisas da vida para a morte, e agora trazer algo da morte para a vida era algo novo no ministério dele. Ele não tinha um exemplo de como se fazer isso. E ele quis fazer isso no peso das suas bagagens. Cajado e capa. Por isso que não deu certo. Deus falou para mim, sabe quando para de dar certo? Quando você tenta entrar no novo com o peso das suas bagagens. Na verdade, as suas bagagens é o que te construiu, é a sua identidade, é que te formou, que te trouxe até aqui. Mas, infelizmente, elas são um ticket de entrada para esse novo tempo. Você tem coragem de abrir mão? Tudo, cara, é horrível. É isso. É horrível. É um recomeço, mas é uma volta para um lugar de dependência. Sim. Sabe, André, eu sei que você é mais da área da palavra, eu também, mas por eu lidar com o lado da arte, da música, a primeira agenda nossa desse ano, eu sou muito ligado nas primícias das coisas, sabe? Assim, primeiro culto, eu sou muito ligado, assim, eu acredito que estabelece um propósito, para um ritmo espiritual para as coisas. A primeira agenda desse ano, em Brasília, do Morada, o nosso técnico de som não pôde ir, o nosso guitarrista não pôde ir, que o filhinho dele estava na UTI. E para ajudar, quando nós chegamos lá, o pessoal da banda tinha esquecido a mesa de som nossa. Eu fui para a sala do pastor e nós tínhamos duas ministrações em uma mesma cidade, duas igrejas, Fonte da Vida e Comunidade das Nações em Brasília, uma tarde e outra noite. Eu entrei na sala pastoral, comecei a orar e eu falei assim, Deus, a minha segurança diante da igreja é o nosso técnico de som. A nossa segurança sonora na hora do fluir é o nosso guitarrista. E a nossa segurança para tudo isso é a nossa mesa de som. E a primeira agenda do ano, o Senhor está tirando todas as minhas seguranças. Então eu também estou colocando diante do Senhor minha segurança de repertório, porque eu tenho um repertório. Eu sei quando a igreja está assim que eu tenho que fazer assim. Quando a igreja está lá, eu tenho que fazer assim. Na verdade, eu fui adquirindo algumas bagagens que me facilitam algumas coisas. E eu estou entendendo que o Senhor está querendo iniciar esse ano, que eu entregando as minhas bagagens e aquilo que eu sei fazer, para entrar num lugar onde eu não sei fazer. E eu subi na plataforma depois de muito tempo com medo. E a única coisa que eu tinha era um grande temor e uma única vontade dentro de mim. Jesus, o Senhor tem que vir. O Senhor tem que vir. Porque se o Senhor não vier, eu não tenho uma segurança sonora de que vai ser bom. A única segurança que eu preciso ter é que o Senhor vai vir. E a verdade é que no decorrer da caminhada a gente vai adquirindo tantas bagagens que a gente volta para aquele lugar que nós estávamos falando. Que se Jesus não vier, foi bom, porque o rapaz sabe falar muito bem. Foi bom porque os meninos sabem cantar muito bem. Eles souberam escolher as músicas, mas sabe perder o cheiro da presença. E é tão louco que Saul, ele é reconhecido diante de toda a nação, ele é ungido no secreto, ele passa por um processo, e no dia que ele vai ser reconhecido por toda a nação, Deus fala, o profeta levanta, traz um discurso de juízo, e no final ele fala, o rei sobre Israel é Saul. Então ele diz que Israel toda comemora, mas não encontram Saul. Ao ponto do profeta consultar o Senhor e falar para ele, Deus, Saul está aqui? E Deus fala, está. O profeta fala, onde ele está? Está escondido no carro de bagagens. Eles vão lá, começam a tirar as bagagens e Saul está enfiado lá dentro. Porque mesmo depois da renúncia, do destino, do óleo do processo, as bagagens elas conseguem ter o poder de nos impedir de viver o novo de Deus. Uau! É isso. Come on, bro! É isso, irmão. Cara, a gente está nesse tempo e eu acho que ele vai honrar quem é de verdade e vai ser um tempo difícil, irmão, para quem durante muito tempo se escondeu atrás da estética. Mas isso é bom, cara. Eu fiz uma oração hoje de manhã, minha esposa falou comigo, amor, que oração foi aquela? Eu pedindo para que Deus traga luz e aquilo que é fake, que seja abalável, aquilo que é verdadeiro, que se mantenha. Eu falei, amor, esse é o tempo da gente se posicionar como voz profética e pedir para que o fogo de Deus refine o que precisa ser refinado, cara. Amém. Sabe, Dentro dessa existe um zelo de Deus com a noiva, não dá para brincar com coisa séria. E Deus não convidou a gente para estabelecer juízo, Deus não convidou a gente para apontar o erro, mas a gente precisa estar muito ligado, porque o próprio Deus faz isso de tempos em tempos, e eu creio que é um tempo de
refinar a igreja, ativar o dom que foi depositado em nós. Cara, não tem sentido uma igreja que crê nos dons, mas não usufrui dos frutos dela. Não tem sentido uma igreja que crê no profético, mas não usufrui dos frutos do profético. Então, acho que esse é o tempo em que, cara, não tem mais a ver com discurso, entretenimento, estética, não tem, irmão. Se não tem fruto, fica visível que falta alguma coisa aí. E é interessante porque o que eu tenho visto, e cara, essa live vai acabar daqui a 2 minutos no automático. O Instagram, ele nem tem misericórdia, já corta na tora. Deixa eu fazer uma pergunta, galera que está conectada com a gente. Se a gente terminar só para fazer as considerações finais, se despedir, vocês topam ficar? Rola de todo mundo ficar junto. O pessoal, tô vendo aqui que tá perguntando, vai ficar salva essa live? Sim, vai ficar salva. E amanhã de manhã vai estar no YouTube também, lá no canal, vou compartilhar. Não percam. Brunão, faltam quantos dias? Estão 12 dias. Você topa vir mais uma vez até o final desse propósito de 21 dias? Bora, meu amigo. Vamos pra cima. Já que... Daqui ao vivo não dá pra falar não, né? Então, beleza. No WhatsApp eu não respondo. Vai terminar em 1 minuto, eu já te chamo e a gente quer ouvir mais, cara, o que Deus tem derramado em você, mano. Porque tem algo fresco, cara. Sempre que a gente senta pra trocar ideia, eu saio incendiado, porque tem sempre algo fresco que Deus derrama sobre você, mano. E, cara, muito bom poder te chamar. Olha, irmão. Man. 4.500 pessoas já. Queimando aqui, cara. Mano. Incrível, incrível, incrível. Surreal, cara. Obrigado por esse tempo, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado. Quando todos os ruídos cessam, a tua voz ecoa dentro de nós, sem dúvida, Pai. A gente sabe que é o Senhor quem fala. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, por estarmos sensíveis. Obrigado, Jesus, porque o nosso coração não está endurecido para discernir, não está endurecido para te sentir. Obrigado, Jesus, obrigado. Nós oramos para que nesse tempo, Pai, a tua voz ela possa varrer as nações, Jesus. Pai, toca os príncipes, Pai, aqueles que têm influência sobre a nossa geração. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que portas se abram, não para que denominações possam ter espaço ou acesso, mas para que a tua palavra possa invadir lugares onde até então ela ainda não invadia. Pai, que invada palácios, governos, tronos, que invada, Pai, desde o show business. Pai, eu te peço em nome de Jesus, como o Senhor ministrou algum tempo no meu coração, os maiores doutrinadores sociais da nossa geração estão na lista da Billboard. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, desde cantores, artistas, jogadores, influenciadores, Pai, que eles possam abrir espaço para que a voz profética possa tocar a nossa geração. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, livre acesso, faz o que o Senhor quiser, usa a nossa vida, remove o que precisa ser removido, acrescenta o que precisa ser acrescentado. Pai, nós estamos disponíveis para aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo e nós abrimos mão das nossas bagagens para acessar o novo de Deus, Pai. Faz o que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém. 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 Let it burn, bro. Cara, é isso, meu amigo. Quando você falou sobre a oração que você fez, sua esposa perguntou para você que oração foi essa. A gente estava reunido com o nosso time, nossa equipe do Morada, a galera toda, e a gente conversava e a gente orava em cima disso.
falando: Jesus, nos leva de volta para o lugar das orações perigosas. Uau. A gente tinha coragem de fazer umas orações que o tempo vai passando, as bagagens vão entrando e a gente não vamos tendo tanta coragem mais de fazer algumas orações. E é bom voltar para esse lugar, né, cara? Eu acredito que é um lugar de volta, assim, que Jesus está trazendo. Eu gosto de usar uma analogia, Brunão. No tempo em que o povo precisava discernir onde a nuvem estava para se mover, é só uma analogia, tá? Não tá na Bíblia. Se você procurar, estou falando para quem está assistindo a gente, você não vai achar. Mas tem um determinado período que a nuvem para e ela demora demais para voltar a se mover. E passam 3 dias, passa uma semana, 3 semanas, e aí o povo começa a falar: quer saber? A gente já não sabe quanto tempo vai ficar, então vamos fortalecer as nossas tendas, vamos melhorar a estrutura, vamos trazer mais conforto para dentro delas. E aí o povo começa a investir em conforto daquilo que deveria ser passageiro, aquilo começa a se tornar definitivo. O problema é que depois de um tempo a nuvem volta a mover. Alguém pela manhã acorda e fala: ei, está se movendo, a gente precisa ir. E aí é nesse momento que todo mundo olha para tudo que construiu e fala: eu tenho coisas demais para deixar para trás. Eu prefiro ficar. E eu acho que tem muita gente que, principalmente ministerialmente, cara, isso me dá muito temor, Bruno. Quando eu vejo caras que eu admirava durante tanto tempo e eu percebo: Deus, ele continua sendo apaixonado pelo Senhor, mas ele não discerniu que estações mudaram, o que o Senhor está fazendo. Enquanto você falava, me vinha Lucas 14:54. Vocês sabem olhar para o céu e ver que vai fazer chuva e vento, mas vocês não sabem discernir uma estação espiritual. É isso. Você ainda mais na música, o Gustavo Paiva mostrou uma imagem para mim, assim, eu até uso ela para ministrar, às vezes, com liderança. Hoje, era uma ponte e o rio estava do lado, não estava passando embaixo da ponte. Então, a ponte estava num lugar seco e o rio estava passando a metros de distância da ponte. Uau. Então, quando você olha essa imagem, é real. A impressão que dá, a primeira coisa que humanamente a gente pensa é: construíram a ponte no lugar errado. Mas a verdade é o contrário. A verdade é que o rio mudou de curso. E nós criamos estruturas tão rígidas que quando o rio de Deus muda, a gente não consegue acompanhar. O tio Luciano Subirá, a gente brinca que ele tem um versículo que não entrou na Bíblia. Ele tem um versículo dele que deveria ter entrado. Ele fala, tá na Bíblia não, mas deveria estar. Não, mas deveria estar. Ele fala assim: bem-aventurados são os flexíveis, porque eles não serão quebrados. Bem-aventurado, repete, por favor. Bem-aventurados são os flexíveis, pois eles não serão quebrados. Uau, é isso. É sobre ter essa flexibilidade, né, de conseguir se mover, cara. O trono de Deus tem rodas, a Bíblia diz. Ezequiel vê que o trono de Deus tinha rodas. Quando Isaías 6, ele está vivendo aquela experiência, em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia diz que as bases do limiar do templo se moviam a vozes que clamavam. Os varões no templo da tenda precisavam ter varões porque eles precisavam mover a todo momento. Na verdade, tudo que Deus faz, ele faz para que haja um mover. Então, quando um culto é uma bênção, todo mundo chega em casa falando: cara, foi um grande mover. Porque ele é um Deus de movimento. E o maior reflexo dele reflete nesse movimento, dessa multiforme, de tudo que ele está fazendo. E a gente realmente ter essa flexibilidade de conseguir se mover na direção daquilo que ele tem feito e discernir, cara. O fluir, a palavra fala por si só, né? Fluir não tem a ver com algo mecânico ou enrijecido ou específico, mas precisa ser algo líquido. É como um rio que flui e por mais que haja obstáculos, ele vai contornando e nada para a forma como ele flui. Eu acho que a razão de muita gente se perder por não discernir, e eu acho que isso vale a pena nesse momento de reflexão nosso também, é que às vezes a gente permanece onde Deus pediu para a gente passar e a gente quer passar em lugares que Deus pediu para a gente permanecer. A gente percebe que, cara, grande parte daqueles que tinham promessas e não viveram elas não era porque eram menos apaixonados por Deus, não é porque tinham menos fé, mas a gente vê que vários desses homens, inclusive até alguns heróis da fé, o que faltou para eles foi discernimento, discernir tempos e estações, discernir o momento de parar e o momento de avançar. Eclesiastes 3, cara. Eu amo um dos detalhes que está em Eclesiastes, que ele diz: olha, existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Ele vai dizendo o tempo de cada coisa e tem um momento lá que diz: há tempo de desistir. E quando eu li isso, eu falei: engraçado, porque a religião
e principalmente pregadores de... Como é que eu vou dizer? Eu não quero usar o termo pregador de eu já entendi. a gente entendeu. Endemonizaram algo que a Bíblia defende que seja feito. Ou seja, desistir não é o problema. A questão é do que você tem desistido. E Deus tem falado algo comigo, cara, que eu acho que tem muito a ver com esse tempo. Eu acho que eu ministrei isso há uma semana ou 2 semanas atrás sobre o poder da rejeição. A gente vê um número de novos começos absurdo, o número de pessoas indo à frente reconhecendo Jesus absurdo, mas a gente não vê na mesma proporção a transformação, frutos e acontecendo em todos que dão esse primeiro passo. E eu acho que isso tem a ver com essa chave, cara. O poder da rejeição. Tão importante quanto aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente rejeita. Porque não dá para desejar santidade sem rejeitar o pecado, não dá para desejar promessas sem rejeitar propostas, não dá para desejar viver o novo de Deus sem rejeitar aquilo que não funcionava mais. É como a dinâmica dos sacerdotes. Antigamente, eles precisavam retirar as cinzas e colocar lenha nova. Então a direção de Deus é remova as cinzas e coloque a lenha nova todos os dias para que o fogo não se apague. Só que o que a gente precisa entender, eu acho que essa é a chave, cara, de discernimento de tempos e estações. E já são 1 e pouca da manhã e tem 5.300 pessoas conectadas com a gente querendo ouvir a respeito do propósito. Acho que é o grande vácuo da nossa geração, é propósito, discernir tempos e estações, como se mover. Agora, acho que a grande chave é, cara, aquilo que hoje é cinza não é ruim, mas é algo que já foi um bom dia e não queima mais. Exato. Ou seja, se os testemunhos que você tem, se as canções que você tem, se as mensagens que você prega, se as revelações que você tem, são coisas que são genuínas, do próprio Deus te deu, mas Ele te deu num momento e não tem nada novo, não é Deus que parou de fluir, é você que parou de beber do fluir genuíno de Deus. Então, às vezes, a gente quer represar aquilo que Deus está falando. Cara, é como o maná, não guarda para o dia seguinte. Eu lembro de uma palavra que eu ouvi do Luiz Hermínio, que eu achei demais. Ele disse, sabe... se não me engano foi o Luiz Hermínio, ele disse, quando o povo começa a tentar acumular o maná, pela incerteza, dúvida, se no dia seguinte vai ter, começa a apodrecer. Então, se você passeasse naquele arraial, pelo cheiro de podre, você saberia qual eram as famílias que confiavam que Deus iria prover no dia seguinte e qual eram aquelas que tinham dúvida se de fato a provisão viria. Pelo cheiro, você conseguia perceber. Eu acho que isso tem muito a ver, cara. A gente está falando a respeito disso, sobre o cheiro e de muitas águas, o som de muitas águas. E, cara, eu creio que a gente vai perceber o cheiro do novo de Deus invadindo alguns lugares, sabe? Um cheiro de unção fresca, como um bálsamo vindo sobre algumas pessoas. As canções vão ser diferentes, as palavras e as ministrações vão ser diferentes, não porque o evangelho mudou, mas porque a forma como o evangelho nos impacta nesses dias vai mudar quem a gente é. Eu propus esse jejum e eu vou parar de falar, eu quero te ouvir. Mas uma das coisas que eu deixei bem claro para a galera que queria compartilhar e seguir junto desse jejum também é, cara, não se iluda, o jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não muda a dinâmica como os céus se movem. O jejum muda a sensibilidade para você discernir como os céus estão se movendo. Então, acho que nesse tempo a gente precisa entender. O evangelho não mudou, a palavra não mudou, o verbo não mudou, a nova aliança não mudou. Então, o que a gente precisa entender? Como que isso vai nos afetar a partir do momento que a gente está vivendo? Brunão, a gente está vivendo aquilo que a gente lia nos livros, cara. Isso é muito louco. É como se a gente estivesse agora sendo enviado por Deus no meio de uma Babilônia, o mundo está em caos, as pessoas não sabem aonde encontrar a resposta, a gente não sabe onde tudo isso vai dar. A gente não tem noção ainda do tamanho do rombo que tudo isso vai gerar, economicamente, politicamente, socialmente. Então, a grande verdade é que aquilo que... Cara, isso é muito forte, isso é muito louco. Aquilo que a geração passada enfrentou, quando havia ditadura, Segunda Guerra Mundial, quando grandes movimentos de mudança econômica, blocos eram completamente transformados. Mano, a geração dos pastores que estabeleceram as plataformas nas quais a gente se move hoje, eles viram a Revolução Cubana, eles viram a construção do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, eles viram o plano econômico, o Collor, eles viram o impeachment, eles viram, cara, tanta coisa. E a gente, hoje... Uma das coisas que mais me incomodava, e eu faço parte dessa nova geração de pastores, é a galera achando que, porque mudou a linguagem, ou uma dinâmica, ou uma forma diferente de fluir, acha que inventou a roda e quer descartar o que foi estabelecido até aqui. A grande verdade é, e eu há alguns anos tenho ministrado sobre isso,
a resposta que a gente vai ter que dar para a geração seguinte não é o quanto de liberdade a gente teve, porque é fato que a gente tem mais liberdade que qualquer outra geração para pregar, para se mover, para fazer igreja, para se vestir. A resposta que a gente vai ter que dar é o que fizemos com toda a liberdade que recebemos. E agora uma geração que questionava como a igreja se movia, a gente vai ter que... A história vai cobrar da gente, cara, o nosso posicionamento. Eu estava falando com o Pedro Paulo Rosa e de Ribeirão Preto, e eu estava falando, mano, o Pedro estava assim, cara, eu tô bem chateado. Cadê alguns caras que falam com a nossa geração? Cadê os caras que movem a nossa geração? Pastores de grandes denominações. Quando é que todo mundo vai conclamar um jejum coletivo? Quando é que todo mundo vai... E eu falei, cara, Kezinha tá me segurando porque eu tô querendo muito falar sobre, mas eu entendi que não é o momento, mas a grande verdade eu acho que é o momento da gente reavaliar todo mundo que nos inspira e como cada uma dessas pessoas vai se portar no meio do maior ambiente de crise. Porque, na boa, ficarmos reclusos dentro de casa, dizendo, pessoal, eu preciso de um tempo sabático, é a gente dizer para a nossa geração, quando o circuito estava aberto, pregávamos na sua igreja. Agora que o mundo está sendo abalado, a gente vai se esconder dentro das nossas casas. É por isso que, cara, eu tô aqui, ó, a base de anestésico, a base de nebulizador, eu tô pregando enquanto eu tenho voz, porque uma coisa eu entendo, mano. Existe uma geração que acredita na verdade que a gente carrega. E se não pregarmos agora, quando vamos pregar, irmão? Se a gente não espalhar a esperança agora, quando que a gente vai fazer isso? Então, eu acho que esse é o tempo, cara, de Deus confundir aqueles que pensam que são, estabelecer aqueles que são improváveis aos olhos dos homens, mas nunca foram improváveis aos olhos de Deus. Eu acho que quando tudo parece estar desmoronando, na verdade só está se encaixando, cara. Existe uma ordem de Deus sendo estabelecida dentro da soberania dele e a gente só vai entender quando essa coxa de retalho estiver toda costurada. A gente vai falar, mano, agora entendi. É para esse lugar que Deus queria levar a gente. É esse o propósito da permissão de Deus em meio a todo esse caos. Então... Cara, eu acredito muito nisso. Eu sinto que uma história está sendo escrita, sabe? O começo dela dizendo que no ano de 2020, após alguns jovens de todo mundo se organizarem em algum estádio pedindo algo novo, eles foram visitados com a catástrofe mundial, mas homens e mulheres permaneceram orando e o Senhor começou a fazer uma nova história através disso. É isso. Eu acredito, né? É interessante que, se você for ver biblicamente, a gente vai varrer a Bíblia e a gente vai ver que todo grande novo de Deus, na verdade, era uma grande volta. Uau. A terra prometida que eles pisaram pela primeira vez, o Senhor já tinha dado para Abraão lá atrás. Muito bom, muito bom. Eles estavam voltando. Todo grande novo, na verdade, se chama uma grande volta. Uau, na verdade, a gente vive um ciclo, cara. Muito bom. A redenção, por si só, é voltar ao lugar de origem, é ter acesso às promessas da origem. A gente governar como desde o início foi estabelecido, é ter proteção, provisão, cuidado, intimidade, relacionamento. É constantemente, o novo de Deus, na verdade, é uma grande volta. Adão e Eva vão ser expulsos do jardim do Éden, a última coisa que Deus faz por eles é verter o sangue de um animalzinho inocente, arrancar sua pele, fazer roupa para Adão e Eva, e então eles são expulsos. Sai sem backup espiritual algum, e a primeira coisa que eles querem fazer fora do jardim para restaurar algum ambiente espiritual de dentro do jardim é a última coisa que Deus faz por eles. Então eles vão, matam um animalzinho inocente, verte seu sangue, joga fogo, ali começa a nascer o ofício sacerdotal. São 7 níveis de sacerdócio, mas começa ali. O interessante é que antes de tudo dar o loop do mundo de novo, João Batista olha, é Jesus que está vindo, mas quando ele aponta o dedo, ele não chama ele de Messias, de Cristo, de Filho de Deus. Ele pronuncia um animalzinho inocente. Uau. Ele fala, eis que lá vem um Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então tudo começou com o animalzinho inocente, só poderia o novo, de novo, acontecer através de um animalzinho inocente. E agora o Filho de Deus, cara. Então todo grande novo é uma grande volta, sabe? E a gente tem falado isso, né, cara? Como a gente tem sentido esse ambiente, esse lugar de volta. Eu tenho reavaliado muito, sabe? A gente critica muito Judas, né? Com toda ênfase e razão dele ter traído Jesus. Mas, na verdade, eu entendo que Judas ele não traiu Jesus por 30 moedas de prata. Eu acredito que ele recebeu 30 moedas de prata, não em troco de traição, mas em troco de informação. E a informação que os guardas queriam eram 2. Primeiro, onde ele está, e segundo, quem ele é. Então,
Judas, ele leva os guardas aonde Jesus estava. E a gente, pô, é bem legal poder falar, nós fomos lá, né, no Getsemane, né, o ano passado. Cara, Judas leva os guardas lá, cara. Então, na verdade, Judas, ele não só traiu Jesus, Judas, ele vendeu o seu lugar secreto. Então, se a gente começar a entender que, na verdade, as 30 moedas de prata, elas continuam no mercado gospel. Elas só trocaram de nome, cara. E muita gente nesse tempo que está sendo forçada a ir, voltar para dentro do lar, talvez pode voltar a trocar, a vender o secreto, mesmo estando nele. Porque hoje o nome dela se chama agora Netflix, meu irmão. Se chama maratona, se chama trabalho, se chama TCC, faculdade, se chama muitas coisas que na verdade a gente tem trocado pelo nosso tempo de qualidade com o Senhor, sabe? Então, eu acredito, cara, eu tava com o meu pastor, você conhece o Leandro Barreto, cara, ele é um cara estranhamente de Deus. ele é doido, cara, ele fala uns negócios que você fala, cara, será que é alguém que já voltou e é ele? Sabe? Ele fala uns negócios que você fica, cara, passei reto a vida inteira nisso. E um dia, cara, eu percebia que toda a grande exposição que estava vindo diante do ministério dele, ele sumia, assim. Ele sumia e ele dava suporte para algum filho espiritual, algum discípulo que Jesus estava levantando. E um dia eu falei, cara, por que você tem medo Você tem medo de ser conhecido? Você tem medo da... Ele falou, não tenho medo, eu só acredito que a minha postura hoje determina o meu lugar no milênio. Cara, isso me deixou muito em choque, sabe? Ele falou, Bruno, eu acredito que o meu lugar hoje em Jesus, o meu lugar hoje no secreto, determina o meu lugar de governo com ele, num tempo que a gente ainda não está se preparando para isso. Então, sabe, eu comecei a ver pessoas que têm cuidado, cara, protegido e permanecido nesse lugar. E, cara, isso tem queimado muito forte meu coração, cara. Toda grande novo, na verdade, é uma grande volta. Cara, a gente tem vivido um ciclo aqui na Terra, e um ciclo ministerial, e um ciclo de várias coisas. A vida é muito cíclica, né, cara? A gente vê que a gente vive um ciclo ali. Eu acredito num ciclo da vida cristã que é trifásico, sabe? E ele volta, ele se repete, assim. Eu acredito que o primeiro ciclo que a gente vive é o ciclo do vinho, é o ciclo do sobrenatural, o ciclo da chapação, é o ciclo do mover, é o ciclo de quando você descobre que Deus é Deus, quando você descobre que Deus existe. É quando você arrepia, quando você chora, quando você fala, cara, o que eu tô sentindo? O que é isso? E você fala, cara, alguém te fala, é Deus. Você fala, uau, cara, é melhor do que tudo que eu provei na minha vida. E aí você quer viver todos os seus dias para sentir aquilo de novo. E é louco, né? Porque o que eu tenho que fazer? Você tem que orar no quarto. Aí você vai orar no quarto. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir no monte. Então eu vou no monte. E, cara, porque você quer sentir aquele toque de novo. Mas parece que daqui a pouco, depois de um tempo, você rompe e entra num novo ciclo. E esse ciclo é o ciclo do pão. Agora é o ciclo do fundamento. É o ciclo que você começa a conhecer a palavra. É o ciclo que você começa a testificar aquele mover. Você fala, peraí, cara, aquilo que na verdade é aqui. Uau, é aqui. Uau, é aqui. Eu falava agora esses dias com os amigos. Falei, cara, eu lembro que a gente canta canções, né, desde criança. Eu lembro que quando lá adolescente, quando eu fui me relacionar com a palavra, eu fui descobrir que as canções que eu cantava estavam na Bíblia. Tipo assim, cara, eu falava, olha aqui, cara, que legal. Puxa, o que o que a gente cantava na igreja lá no culto, lá na igreja, na verdade, eu dentro do quarto descobrindo que Salmos 48 falava, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Eu falei, uau, é alegria, uau. E você vai descobrindo, você vai apaixonando. Antes eu chorava cantando aquela música, agora eu estava dentro do quarto lendo sobre aquilo e fundamentando. Mas daqui a pouco você entra num novo ciclo e parece que esse ciclo se chama ceticismo. E você desacredita daquele pão, daquele vinho, você fica, essa promessa não vai cumprir não. Isso daí, não, já vi isso aí. Bartimeu, de novo, já ouvi 7 sobre Bartimeu. Já não tem mais o que tirar desse texto. E parece que você fica ali até que de repente vem algo fresco do céu e você volta para aquele ciclo. O problema não é os ciclos passarem, o problema é quem para nele. É isso, é isso. O problema é quem para num ciclo só, cara. Cara, o cara que para no ciclo do vinho, ele não se torna profético, ele se torna patético. Porque ele precisa de uma
uma nova moda, de um novo negócio para poder E sustentar. que Ele precisa cobrir o rosto, sendo que já não tem mais luz nenhuma lá de baixo. Essa é a É verdade. isso, muito bom. E o E cara que para começa no a ciclo do adorar pão, a ele se adoração. torna chato. É. Ele se torna chato, ele se torna crítico em excesso, ele não experimenta de nada. E aquele que parou no ciclo do ceticismo, ele se tornou desigrejado. Eu já conheço de tudo, na verdade, todas as igrejas do mesmo jeito. E, na verdade, esse é um ciclo mesmo da vida cristã, cara. Nós somos homens de fé, mas, de repente, no meio dessa fé toda, a gente olha e fala: poxa, Deus, será que vai acontecer mesmo? O Senhor prometeu faz tanto tempo aquilo. Será que... E daqui a pouco, a hora que você vai ver, você está meio cético acerca de alguma coisa, e de repente você precisa de um toque fresco do céu. Então, por isso que eu acredito que, na verdade, todo grande novo de Deus é uma volta, é um de volta para algum lugar e com uma nova atualização, para um novo tempo, para uma nova era, para uma nova geração, sabe? Eu realmente creio muito nisso. Amém, cara. Amém. Eu creio nisso, mano. E, cara, eu tenho muito temor para que a gente nunca perca essa sensibilidade, sabe? Provérbios diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas, cara. E deve ser muito ruim estar num lugar onde Deus não está mais. Ele passou por ali, mas não está mais ali, cara. Ele passou por ali, mas não está mais ali. Existem memórias, mas você não constrói novas, né? Você tem que ficar se prendendo às que já viveu. E na música você deve ter conhecido algumas pessoas assim, cara. E meu coração sente compaixão, de verdade. Pessoas que tudo que tem se tornaram os seus altares, são memórias do que já viveram um dia e tentam se respaldar atrás dela. Agora, a grande verdade é que a gente, como geração nova, né, digamos assim, precisa entender que tudo isso, cara, a gente ainda vai ser provado, testado. Não dá para olhar para esses caras e falar: eles erraram. Mano, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos. E agora chegou a nossa vez, brother. Exato. Chegou a nossa vez. Eu falei com o meu cunhado, eu falei: irmão, o que a gente está vivendo é muito louco. Vamos comparar isso com o quê? Depois que essa crise passar, eu não sei qual que é a dimensão. É o quê? É o mundo pós-guerra? É o mundo pós-polarização e Guerra Fria? Não dá para saber, irmão. Os mercados, cara, eu tô aqui nos Estados Unidos, então algumas coisas aqui tem uma proporção ainda mais global, né? De conexão e de influência. Cara, é surreal, mano. O que estão dizendo é que vai ter um lockdown total. O país inteiro vai fechar durante 2 semanas. As fronteiras com a Europa todas fechadas, com a América do Sul, com o México. Companhias aéreas dizendo que não vão ter voos do Brasil para cá, pelo menos até o final de junho. Então, assim, já tem grandes mercados sendo abalados, grandes empresários quebrando. Mano, a gente não sabe, tudo vai ser reconstruído. E nós somos os pastores que vão pastorear essa geração pós-coronavírus. Então, assim, eu espero que daqui a 2 semanas a gente tenha a notícia de que aquela medicação deu certo, tudo cessou. Mas se depender de mais tempo, cara, a gente vai ter que reconstruir a partir das ruínas, cara. Um mundo em cacos, uma geração... Sabe uma das coisas que mais me preocupa? A quantidade de casamentos que podem acabar pelo fato da superexposição e o confinamento deixar claro que já tinham acabado há muito tempo. Exato. Ali eles só não tinham percebido. Então, eu acho que esse tempo de contato forçado vai deixar muita coisa clara. Aqueles que querem conserto vão ter oportunidade de perceber e se consertar, mas aqueles que não vão aceitar o processo, mano, vão chutar o balde. Então, quantas famílias, pelo fato de estarem perto demais, vão preferir se afastar por conta disso? A gente vai ter que pastorear jovens que talvez os seus pais se separaram por conta disso, porque não conseguiram lidar com a crise. Cara, meus pais faliram quando eu tinha 15 anos de idade. Eu estava falando com os meninos aqui. Eu, por ter um chamado também apostólico de abrir mão de algo e reconstruir, abrir mão de algo e recomeçar, para mim, não é tão assustador. Porque nos momentos em que eu estava vivendo o momento mais confortável, Deus me pedia tudo e a gente começava do zero. Foi assim, de Cabo Frio para Niterói, de Niterói para Orlando, de Orlando para cá. Então, assim, agora é muito desafiador, cara, para quem não sabe ainda o propósito que carrega, imaginar que tudo que construiu até aqui não existe mais. E esse lance da bagagem, acho que bate o tempo inteiro nisso que a gente está conversando, né, cara? Não existe mais bagagem, estrutura, zona de conforto, zona de segurança. Você precisa recomeçar a partir do zero. E como recomeçar a partir do zero? Buscando naquele que te deu tudo que você há algum tempo perdeu. Porque o Deus que te deu tudo quando nada existia, continua suprindo quando nada existir novamente. Então, esse lugar de dependência, quase que forçado, é assustador para quem nunca dependeu dele. Mano, como assim depender de Deus? Eu tava falando com alguns caras aqui, mano, mas como assim? Mas e se não acontecer? Mano,
é o lugar que Deus chamou a igreja desde o princípio, cara. Não deveria ser tão assustador. Não deveria ser algo assim tão... Mas e aí? Se as igrejas fecharam? Ah, ok, a gente fala da igreja primitiva, e aí? A gente fala de Atos 2, a gente fala da igreja perseguida, e aí? A compaixão dos pastores de mega churches que nunca se importaram com as igrejas perseguidas. Talvez agora a gente vai nivelar, a gente vai sentir a mesma dinâmica de falta de possibilidade de se reunir, de falta de possibilidade de utilizar a estrutura, porque agora nivelou todo mundo, irmão. Então, tem uma influência no Brasil que ela pegou o vírus porque um jovem pegou o vírus e ele não sabia que estava, ele melhorou dos sintomas e foi numa festa e só tinha um milionário lá, ou seja, a quantidade de milionários infectados é a mesma quantidade que miseráveis estão infectados também, ou seja, igrejas perseguidas e grandes igrejas estão vivendo a mesma dinâmica, é como se tivesse tudo nivelando, cara. E aí eu acho que o nível de empatia, de compaixão que a gente pode viver depois disso vai aumentar. Porque não tem mais a ver só com você fazer parte da faixa de risco. Existe alguém que você nem conhece que, se você não ficar na sua casa, vai ser prejudicado pelo vírus que você carrega. Ou seja, é um momento de empatia forçada, quase que de compaixão forçada. Mas, cara, eu sinceramente, desculpa o meu otimismo com isso, mas eu tô, em meio a todo esse caos, eu tô vendo com bons olhos o que a gente vai colher no fruto desse tempo, cara. É um tempo de reorganizar. Deus está reorganizando tudo. Está colocando tudo em ordem. A gente tem uma frase aqui na nossa família espiritual aqui, que sempre que a gente está vivendo aqueles dias épicos, né, que não é difícil de você olhar para os seus amigos e falar, nós nascemos para dias como esse. Sim. É o dia que, cara, o mover, Deus tomou tudo. Eu conversava sobre alguns amigos, né? Falei, cara, a prova maior de que a gente está no caminho certo é a hora que acaba uma ministração e as pessoas não vão valorizar a nossa mensagem ou a nossa canção, mas elas vão falar umas para as outras. Cara, o que Deus falou para mim hoje. O que Deus fez em mim hoje. Sabe, a hora que a gente sai, cara, e realmente o motivo daquilo tudo, de quem nós estamos, por quem estamos pregando, a quem nós estamos pregando, realmente faz valer. E eu acredito nesse tempo, um tempo realmente de um realinhamento. Eu vi um meme esses dias, do marido, até me mandei num grupo hoje, que um cara com a esposa assim na sala, ele falou, nossa, esses dias de quarentena, eu tô conversando com a minha esposa e até que ela é uma pessoa legal. Muito bom, mano. Até que ela é uma boa pessoa. Assim. Sensacional. Sensacional. Cara, falei, é exatamente isso. Essa restauração do diálogo verdadeiro. Você, antes de entrar nessa fala, você falava sobre a gente achar que é o dono da roda, né? Achar que a gente criou algo, desvalorizar alguém por um erro ou algo que a gente sabe, mas a gente não chegou a passar por tudo aquilo, né? E quando você lê Êxodo, Levítico e Número, você acha desnecessário Deuteronômio. Assim, se quem fazer uma conta básica do Pentateuco, cara, o Deuteronômio ele tá falando tudo desses 3 livros, cara. Ele tá falando a mesma coisa, ele tá falando tudo de Êxodo, ele tá falando tudo. E na verdade, essa importância, né? Na verdade, Deuteronômio, quem tá ouvindo Deuteronômio, porque ele tá falando de algo que quem viveu em Êxodo viveu. Quem viveu em Levítico viveu. Quem viveu em Números viveu. Mas agora em Deuteronômio é a lembrança. É uma nova geração sentada à beira do rio, antes deles atravessar o Rio Jordão para entrar na promessa. E agora Moisés está contando tudo o que aconteceu. Então quem lê a mesma história. Mas um está sendo vivido e outro está sendo contado. Então, é assim, antes de um grande passo, é isso que a gente está fazendo hoje. Lembre-se de quem começou tudo antes. Lembre-se, cara, a gente gravou um disco agora, não era para falar, mas a gente tem 3 discos no forno. Um deles chama Lembre-se. Lembre-se 80, as canções que marcaram a igreja nos anos 80. Lembre-se 90 e lembre-se 2000. Segredo aí, galera. Não espalha não. E, cara, é tão incrível assim. Só entrar ali, só tem 4.600 pessoas. É 1h30 da manhã no Brasil, 300 saíram, mas só tem 4.700 pessoas. Só. Cara, e aí eu falava sobre isso com a galera. Falava, gente, a gente precisa lembrar de onde a gente veio. Eu conversava com um amigo meu esses dias, que está prestes a dar um grande passo ministerial, mas muito receoso por causa dos pais e tudo mais. E eu falei, cara, você acha que é uma desonra, né, para eles? Eu falei, cara, eu acho. Se eu der esse passo para obedecer ao Senhor,
vai soar desonroso aos meus pais. Falei, cara, na verdade, honra, a maior honra, honrar pai e mãe é não cometer os mesmos erros que eles cometeram, cara. Sabe, é muito doido, assim, como Deus, quando ele quer fazer algo novo, né? Cara, a gente pega Terá, pai de Abraão, vai para algo que eu vou te mostrar. No meio do caminho, o filho dele, Arã, morre. Ele monta um arraial, coloca o nome do filho e ali Deus o prospera. Ele começa a prosperar, prosperar, prosperar e entra naquilo que você falou lá atrás. Montou estruturas. Eu estabeleci minha estrutura tão grande que quando Deus vem falar com ele e fala assim, vamos, ele fala não. Deus é especialista em fazer algo na palavra e até hoje ele vai no quarto do lado. Uau! Quando ele não encontra alguém que queira mais responder ou mover, ele visita o quarto do lado. Uau. Foi assim com Abraão, foi assim com Samuel, foi assim com muita gente, cara. Ele vai lá no quarto do lado e fala, então vai você. Sabe, porque a gente vai descobrir que, na verdade, ele não tem uma grande obra na minha vida, ele tem uma grande obra sobre a terra. É isso. E se eu tiver posicionado no lugar de eis-me aqui, eu vou dar essa resposta, cara. Então, eu acredito nesse tempo. Mano, tô feliz de estar falando com você, feliz de estar falando com quem tá ouvindo a gente aqui. Irmão. Eu acredito que é um tempo de temor, cara. Eu passei por 3 níveis nisso tudo, ou 4. Eu passei pelo nível de ceticismo, falei, vai dar em nada, já assisti vários filmes a respeito. Depois eu passei pelo nível do medo. Eu tive medo, eu comecei a estudar um pouco a respeito, eu falei, uau, cara. E hoje eu cheguei num nível de temor, cara. Então, primeiro eu comecei a ver o que esse vírus podia causar na Terra, eu vi o que a consequência disso podia causar nas minhas finanças e nas minhas isso, nas minhas aquilos, para depois eu começar a entender, sabe? E é Lucas 12:54 mesmo, falando, olha, discina o que eu tô fazendo. Cara, não é sobre a sua conta bancária, não é sobre se você vai conseguir pagar o aluguel ou não. Eu tô fazendo uma nova coisa. Será? Quando ele afirma, será que vocês não estão percebendo? É porque tem muita gente que não tá percebendo. Nessa hora eu senti temor, cara. Eu falei, cara, eu tô em temor. Eu tô com o coração temeroso, assim. Eu acredito numa restauração do temor. Você falou sobre o jejum, cara. Eu acredito nessa restauração do jejum mesmo. A Bíblia dá várias bases sobre o jejum, mas para mim a mais importante de todas elas é o que Jesus fala sobre o jejum. Quando os discípulos vêm perguntar para Jesus, e os discípulos de João perguntaram para a gente, que falaram que eles jejuam e a gente não. Por que a gente não jejua? Ele falou, mas você vai jejuar enquanto o noivo está na festa? Mas virá o dia que o noivo não vai estar, então vocês vão jejuar. Nessa hora eu entendi. Jejum é saudade do noivo, cara. Jejum é saudade do noivo. E, cara, é por isso que nesses dias tão sensíveis, quando o noivo visita, ele toca primeiro quem tá com mais saudade. Então, cara, ele vai direto em quem tem mais saudade, cara. Então, isso mortifica a nossa carne, mas nos aproxima ainda mais, sabe? Amém. Eu acredito que é um tempo... eu acho tão doido, porque o release do Morada, a gente tem um release, né? Precisa ter site e tudo mais. Eu ia até mudar esses dias o release. Falei pra galera, eu acho que tá crentez demais isso aqui, vamos mudar, mas eu vou deixar. Porque o release nosso começa dizendo, o Morada anseia gritar nos telhados o que Deus sussurra em seus ouvidos. Uau. Cara, eu acredito... A gente tem... cara, eu acredito que nós estamos tão bom em pregar nas plataformas, a gente tá tão bom em pregar nas conferências, em fazer em tantos lugares, e na verdade os telhados falam das casas, né, cara? E fala de pregar, gritar nos telhados o que ele sussurra, cara. E é verdade que se eu sussurrar aqui, eu tô a 2 metros do meu telefone falando com você, mas se eu sussurrar, você não vai ouvir o que eu tô falando, nem eu vou te ouvir, cara. Porque o sussurro fala de algo muito próximo. Fala de deixar os barulhos da alma, as latas que estão prendendo, batendo, e cortar isso e ir para um lugar de muita proximidade. E aquilo que eu ouço lá é o que eu vou gritar de cima da minha casa. Eu acredito nessa restauração dos pregadores dos telhados para esse tempo, cara. Eu tô empolgado, eu tô temeroso, mas eu tô feliz e eu acredito que nós nascemos para dias como esse. Amém, mano, amém. É isso, irmão, é isso. Te amo, cara. Obrigado por tudo que você derramou, foi demais, cara. Eu e todo mundo que tá aqui conectado, a palavra que define é satisfeito, mano.
Glória a Deus, mano. Eu Cara, também. satisfeito. Recebi mano, muito satisfeito. aqui. Recebi Brunão, muito. deixa eu te fazer um pedido. Se não rolar, fica em paz. Você acha que é hora da gente ministrar um louvor pra fechar? Bora. Tem como? Bora. Galera, ó, você que está conectado aqui, essa live a gente vai salvar, como salvou a primeira. Vou colocar amanhã no nosso canal e vai estar no podcast também para você ouvir quantas vezes você puder. Esse é o 9º dia desse propósito 21. Cara, Deus tem curado centenas de pessoas. Hoje a gente orou um pouco sobre cura no início, mas algumas outras lives a gente tem orado especificamente sobre isso, tem sido sobrenatural. Então já configura o teu despertador. Amanhã, meia-noite, a gente vai estar junto de novo. Não se distraia, existe algo poderoso de Deus preparado para esse tempo, cara. E quem tem sede, tá disponível, irmão. É tempo da gente beber algo novo de Deus. Brunão, te amo, deixa Deus te usar. Vamos pra cima. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, e eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Jesus, nós oramos por um novo tempo, Pai. Um tempo de entendimento e intimidade sobre a sua casa, sobre a sua igreja. Nós sabemos que o Senhor está movendo e fazendo algo sobre a terra, mas nós sabemos que o Senhor vem buscar a sua igreja. Então o Senhor quer tocar, mexer, restabelecer, fazer novas coisas na sua igreja e também através da sua igreja. Que seja um tempo, Senhor, que a nossa maior preocupação, nós temos muitas aflições, tem muita gente sendo prejudicada financeiramente, muita gente sendo prejudicada emocionalmente, perdendo familiares, perdendo entes queridos, Pai, gente temerosa, gente sem atendimento necessário. Pai, nós sabemos do caos que está estabelecido sobre a terra, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Que o Senhor quer mover e fazer algo dentro das casas. Nós pedimos que nesse tempo, Senhor, de uma grande denúncia que vai acontecer dentro das casas pela falta de
diálogo, pela verdade que ali está estabelecida. Nós pedimos que também seja um tempo de restauração, Pai. Aleluia. Restauração sobre muito casamento, restauração sobre muito marido, esposa, filhos. E o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Que seja um tempo de visitação plena, Senhor, da Tua presença. Que seja um tempo onde nós olhamos para as nossas estratégias, para as nossas forças, que a gente não encontre nada e só possamos olhar para o alto, que é de lá que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o nosso socorro. E nós oramos para que nesse tempo nós possamos ser realmente entender a sua soberania e voltar para um lugar de origem, entender que o grande novo também é uma grande falta. Que os seus ciclos, eles acontecem, mas vem com uma grande atualização do céu. E que venha um novo tempo, e que venha e estabeleça sobre nós o teu reino inabalável. Aquilo que é abalável possa cair e ser fortalecido, mas aquilo que é inabalável permaneça, e aquilo que é abalável possa ser fortalecido, Senhor, para que quando vier um próximo vento, Senhor, não venha cair como antes. Aleluia. Mostre e denuncie para nós aquilo que é fraco e abalável, para que pelo poder do Teu nome, pelo poder daquilo que o Senhor nos ensinou, do discipulado e da confissão, a gente possa realmente colocar em prática e isso venha a ser estabelecido como algo inabalável. É o que nós te pedimos, bendizemos o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. 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 Mano, obrigado por tanto, irmão. Foi lindo, cara. Em breve está junto. Te amo, meu amigo. Também te amo, cara. Deus abençoe, galera. Beijo. Gente, estamos finalizando. Já vou despedir direto com o Brunão e de vocês também. Essa live está salva por 24 horas aqui e amanhã também no YouTube, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, meia-noite, horário do Brasil. Já deixa salvo aí. Existe mais de Deus, cara. Não se distraia. Não sei você, mas eu tô satisfeito, mano, relaxado. Que você tenha uma noite de sono tranquila, que você durma em paz. Nem vai se distrair com nada, não, mano. Deita, deixa Deus te dar sonhos proféticos, liberar palavras sobre você. Eu declaro a paz que excede todo entendimento, guardando sua mente, seus pensamentos, seus passos, sua casa, em nome de Jesus. Amanhã, meia-noite, a gente está de volta. Beijo.